Meus lidos de 2024. Trouxe aqui para vocês, então, todas as minhas leituras que eu fiz no ano de 2024. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Natália Franco, sou nutricionista e vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês sobre os meus livros lidos desse ano. Vamos falar, então, um pouquinho de cada livro que eu li. O primeiro livro é O Jardim Secreto. Esse livro aqui vai contar a história de uma menina chamada Mary, que ela perdeu os pais e ela precisou se mudar para a casa de um tio. E aí vai retratar toda aquela questão de descoberta. É uma menina que tem umas suas peculiaridades, então eu gostei bastante desse livro. Não sei o porquê que eu ainda não tinha lido ele. Eu tenho ele na minha estante já tem um tempinho e gostei bastante. O próximo livro aqui é Natureza Urbana. Esse é um livro que eu encontrei por acaso na festa do livro da USP. Eu achei bem interessante essa sinopse, eu vou ler aqui para vocês. E ele é um livro super curtinho. Ele fala assim: ao se ver sozinha, de repente, diante de um mundo imenso, uma mulher decide se livrar de tudo que não é essencial. Sem afazeres e reduzindo suas necessidades materiais, agora ela se dedica a contemplar a paisagem urbana que a cerca, ressignificando sua relação com a natureza. Gostei bastante. O próximo livro é o Kentucky's. Esse livro aqui, eu tive muita dificuldade de terminar de ler ele. Foi um dos livros que eu quase não terminei, mas eu consegui terminar. O que acontece é que eu acho que eu estava lendo outros livros ao mesmo tempo e eu acabei não dando devida atenção. E depois eu tive muita dificuldade de voltar a ler, tá? Mas esse livro aqui, ele vai falar, então, da relação da tecnologia com a sociedade. Aqui fala, por exemplo, eu não sei se é considerado uma distopia, mas nesse livro aqui, nessa sociedade, as pessoas, elas podem comprar pelúcias, então são tipo uns robozinhos, para você ter como se fosse o seu pet. Mas esses robôs, eles têm câmeras, e aí eles são chamados de Kentuckys. Então, as pessoas têm um Kentucky e você pode escolher ser um Kentucky também. Então, dentro da sua casa, você consegue comprar, por exemplo, o Kentucky, que é um programa, para você ser o Kentucky de uma pessoa. E aí vai acontecendo muitas coisas. Então, aqui fala bastante de tecnologia, é bem interessante. O próximo livro que eu li foi O Alquimista. Esse é um livro que eu sempre tive vontade de ler. Eu acho que ele é muito conhecido, né? O Paulo Coelho, mas eu nunca tinha lido e eu me surpreendi. Foi o meu primeiro livro que eu li no ano e achei maravilhoso. Eu quero ler outros livros do autor. O outro livro foi Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Esse livro aqui, ele foi muito bom mesmo. O meu início do ano, eu acho que foram os melhores livros que eu li. Gostei bastante. E esse livro aqui vai falar, então, sobre uma jovem publicitária e ela é pressionada a fazer uma pausa então no trabalho, fala um pouco sobre esse desgaste físico que a gente tem na sociedade hoje em dia, e ela vai tirar umas férias, então, lá no Ceará, em Jericoacoara. E aí vai acontecer muitas coisas que vai trazer ela novamente à vida, ela vai ter novos amores, novos olhares, e é muito interessante. Outro livro foi As Alegrias da Maternidade. Esse foi um dos livros por últimos que eu li. Eu gostei muito mesmo desse livro. Não conheci essa autora. Eu comprei esse livro da editora Dublinense e quase todos os livros que eu compro dessa editora eu gosto muito, tá? Aqui vai falar então sobre uma mulher que ela é filha de um grande líder africano e aí ela é enviada para ser esposa de um homem. Então o sonho da vida dela é ela ser esposa e ter os seus filhos. Só que aí na Nigéria, naquele momento, está acontecendo diversos problemas, guerras, dificuldade financeira, e vai retratando toda essa dificuldade. Então, o livro, né, eu só entendi, né, depois, que o livro, na verdade, ele é uma ironia, que é sobre as alegrias da maternidade, e com certeza fala muito aqui da vida da autora, que é super interessante. O próximo livro é Casas Vazias. Esse livro aqui eu li porque eu achei a sinopse dele muito parecida com aquele livro da Carla Madeira, que é a Véspera. E eu achei bem interessante, então na época eu comprei. Esse livro aqui, ele fala então que uma criança vai desaparecer em plena luz do dia. E
Depois vai falar do outro lado da visão da mulher que sequestrou essa criança. E aí a história ela vai sendo vista de alguns pontos de vistas. Achei interessante. Outro livro que eu li, que não é um livro de ficção, é um livro de não ficção, que eu ouvi falar desse livro no podcast da Gostosas Também Choram, não sei se vocês conhecem. E o nome desse livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Ele é um livro que vai falar de reflexões sobre o amor, sobre a solidão e tudo que envolve em relação disso. Então, eu realmente indico muito esse livro aqui. Outro livro que eu li, então eu sempre tento no meu ano ler mais clássicos, então sempre colocar clássicos na minha rotina. E um dos clássicos desse ano escolhido foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu já tinha lido outros livros da autora, mas esse que era o principal, por incrível que pareça, ainda não tinha lido. E eu gostei bastante mesmo, é um dos livros mais clássicos da autora. Vai falar de um romance de época, dessa questão de casamento, ali da sociedade, então gostei bastante. O próximo livro, um dos maravilhosos, é da Carla Madeira, A Natureza da Mordida. Não sei se vocês são do grupo, né, que é fã ou não da Carla Madeira. Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu acho maravilhosa a escrita dessa mulher. Ela escreve muito bem. E aqui, então, vai falar sobre duas gerações diferentes. Então, é uma mulher mais jovem e uma idosa, que elas vão ser amigas, elas vão começar a conversar. E ali você vai ver que essa mulher mais idosa, ela tá tendo, né, alguns problemas, mas eu não posso falar muito, senão a gente acaba entregando um pouquinho a história do livro, mas é um livro muito bom. Outro livro que também foi um clássico, né, que eu peguei para ler, é O Morro dos Ventos Viventes. Eu já conheci um pouco da história, então quis ler esse ano e eu, sinceramente, eu adorei esse livro. Ele é muito bom. O final, para mim, foi um pouquinho mais difícil, assim, de ler, mas eu gostei bastante. Foi o primeiro livro, assim, que eu li das irmãs, né, das irmãs de Brontë, se eu não me engano. E eu gostei bastante, quero ler outros livros. O próximo livro, que foi um dos livros mais difíceis, assim, para eu também terminar esse ano, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já tinha esse livro há um tempo em casa, não é um gênero que eu gosto muito, assim, não me atrai muito. Essa questão de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, mas eu me arrisquei aí para esse ano ler pelo menos um livro, consegui terminar ele, inclusive antes de começar a gravar esse vídeo, eu terminei de ler. Ele é interessante, eu só achei a escrita um pouquinho puxada, porque não é em si a escrita, mas são todas as histórias. Então tem capítulos que são mais longos, conta muitas histórias, mas a lição mesmo que você aprende com esse livro em cada capítulo vale a pena. E por último aqui, o que eu tenho em mãos, o último que eu li dos físicos que eu tenho é Drácula. Nessa edição maravilhosa da Antofágica. Eu sempre quis ler tanto Drácula quanto Frankenstein, que eu que pretendo ler para o ano que vem. Mas Drácula, com certeza, é um livro que eu indico muito para quem quer tentar se aventurar em clássicos e ainda não leu. E aí agora eu vou falar dos outros livros também que eu li, mas é que eu não tenho físico para mostrar para vocês, mas eu vou deixar a fotinha aí para vocês. O livro que eu li também que eu amei foi Copo Vazio. Ele é um livro que ele vai falar um pouco de relacionamento, ele vai falar, é um livro bem introspectivo que eu indico muito. Esse ano eu li também 3 livros do Shakespeare que eu não tinha lido ainda. Eu sei, a gente sempre ouve falar, né, de Romeu e Julieta, mas a gente às vezes não vai atrás dessas histórias. E eu gostei de todos, sério, gostei de todos. Muito mesmo, muito bom, indico para vocês. E aí os 3 do Shakespeare que eu li foi Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth e Hamlet. Gostei muito desses 3. Outro livro que eu li, que também é um clássico, só que português, se eu não me engano, eu não sei se ele é brasileiro ou se ele é português, que é Uma Noite na Taverna. Foi um livro que me surpreendeu. Eu lembrava dele das aulas de literatura, mas eu gostei, achei bem interessante. E por último, dos livros que eu li recentemente, foi um livro de poesia. Eu sempre tento no meu ano ler 1 ou 2 livros de poesia, porque eu acho que dá uma relaxada. Você vê versos tão bonitos que ajudam a gente seguir aí no dia a dia.
e ele se chama Leia um Café e Tome um Livro. E por último, mostrar aqui para vocês que dos 19, um livro, então, que seria o meu 20º, infelizmente eu abandonei, que é Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Eu gosto muito do autor, eu já li Os Miseráveis, tenho outros livros dele também. Porém, esse livro eu achei muito introspectivo, ele é muito descritivo, as histórias vai seguindo outro rumo, fala da vida de muitos outros personagens. Infelizmente, eu não consegui ler esse livro. Quem sabe aí fica para os próximos anos. Não pretendo, né, abandonar esse livro, vou deixar aqui na minha estante. Em algum outro momento vou lê-lo. E vocês, quais foram os livros que vocês leram e quais foram os que vocês mais gostaram? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e enviar para um amigo também. Tchau, tchau!